Gênesis capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então foi-lhe dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Parece uma passagem inexpressiva, porém, eu quero fazer um convite para você. O capítulo anterior, o capítulo 14, ele é muito importante para você entender o que acontece no capítulo 15, de tão interessante e de tão estimulante. Depois que Abraão deixou Ló fazer a sua escolha, cada qual foi para o seu caminho. E por mais de uma década, praticamente 12 anos, eles ficaram distantes. Um rei chamado Kedorlaomer, ele foi como se fosse um todo-poderoso da época, que espoliava os povos e depois cobrava uma taxa, um imposto, para proteger, para dominar, para ser o gestor de outras nações. Durante um tempo, essas nações se submeteram até que elas se rebelaram. Mas aí houve guerra, e Deus fez com que o homem Abraão pegasse 318 pessoas que eram seus servos, nascidos em sua casa, para guerrear, porque ele soube que entre as nações que estavam aprisionadas, um era o seu sobrinho Ló. Por pura compaixão, ele sai do seu absoluto conforto e se envolve, e faz uma guerra. E aí a gente começa a perceber como que a gente pode admirar Abraão como um grande sujeito. Olhando o capítulo 14, eu tiro apenas algumas frases para identificar Abraão como um grande sujeito, e peço que você preste atenção no capítulo 15,
para que você entenda por que Deus o chama de amigo. Por que Deus o considerou como amigo. A primeira coisa que a gente pode deduzir do capítulo 14 é que Abraão era um grande sujeito porque se envolvia em batalhas que não eram suas. Ele saía do seu conforto para lutar a luta e a guerra dos outros. A segunda coisa que o qualifica como um grande sujeito é que ele cultivava o altruísmo. Ele não pensava em si, ele pensava no outro, não só no sobrinho, mas em todos aqueles que estavam sendo oprimidos por um rei tirano. Outra maneira de entender Abraão como um grande sujeito é que ele manteve a fidelidade. Quando aparece do nada Melquisedeque, espontaneamente ele vai e oferece o culto a Deus e o dízimo, de maneira espontânea e sincera. Um grande sujeito, marcado também pela rejeição à ganância. Quando ele vence a guerra, o rei de Sodoma chega para ele e fala assim, olha, pode ficar com todos os bens, só nos devolva as pessoas. E Abraão fala assim, eu não quero nada de ninguém. Eu não quero bens, eu não quero riqueza, e toda a sua família e a de todos os povos que eu libertei estão aqui. Apenas dê o justo pagamento a 3 homens que também espontaneamente o ajudaram na batalha, sem ter motivo nenhum por isso. Abraão fala, se tem que ajudar e pagar alguma coisa, honre a esses homens. Abraão era um grande sujeito. Ele tinha a faca e o queijo na mão para usufruir das benesses de uma grande conquista, e ele abre mão porque a ganância não chegava no coração dele de maneira nenhuma. E a última maneira que eu vejo que ele é um grande sujeito é porque ele dividiu as honras. Ele não a chamou apenas para si mesmo, ele dividiu com os companheiros todos e continuou seguindo o seu caminho. Em 2 passagens da Bíblia, uma em Isaías, outra em Tiago, a Bíblia fala que ele é um grande amigo. Deus o chama de amigo. Isso não é coisa pouca, porque não há nenhuma outra citação bíblica de Deus falando, honrando uma pessoa com esta distinção. Deus chama praticamente, diretamente, objetivamente, reconhecidamente, ele chama Abraão de seu amigo. E no capítulo 15 a gente vai descobrir como que era essa amizade. E depois que terminarmos a mensagem, nós vamos sentar na mesa do nosso amigo. Comer o pão que ele mesmo ofereceu com a sua carne na cruz. E beber o cálice que, vertido no seu sangue, nos torna reconciliados e justos diante de Deus. Só amigo morre por aqueles que são pecadores. Só um grande amigo faz isso. Por isso, eu peço que você compartilhe comigo o tema do capítulo 15, a respeito de Deus e Abraão, amigos para sempre. Eu sei que essa é uma palavra, é um chavão, não é? Isso já foi tema de um musical de duplas sertanejas, mas não tem problema nenhum, eu não vou pagar direitos autorais, porque apenas estou emprestando uma frase popular e dizendo algo tão maior, tão mais verdadeiro. Deus e Abraão, amigos para sempre. Em primeiro lugar, por causa do diálogo constante entre eles. Olha o capítulo 15, depois destes acontecimentos, a guerra, as batalhas, tudo aquilo que aconteceu naquela região, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo algumas coisas. Sabe o que marca Deus e Abraão? O diálogo constante. Eles conversavam. Qual foi o grande sinal da grandeza e da nobreza de Moisés quando da citação de sua morte no final de Deuteronômio? Nunca mais em Israel se levantou um homem como esse, com quem Deus falasse, face a face. Você já experimentou falar com Deus? Porque às vezes a gente imagina que orar é quase uma reza. Pega um tercinho, vai passando as bolinhas. Não. Deus conversava. Amigos falam. Amigos se abrem. E é isso que é interessante e maravilhoso no relacionamento de Deus com Abraão. Havia um diálogo constante, nos bons e nos maus momentos, depois e antes e durante as grandes conquistas. Não é
algo raro, é comum. É bacana a gente poder cantar o cântico que a gente vai cantar no final do culto. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Andar em sua comunhão, desfrutar de sua comunhão. Mas e falar com Ele? E poder ouvir quando Ele fala. Deus e Abraão, amigos para sempre, por causa do diálogo constante entre eles. E diálogo era, Deus fala, Abraão ouve, Abraão fala, Deus ouve. Tem que ser assim comigo e Ele. Tem que ser assim com você e Ele. Quando Jesus mencionava essa questão do diálogo, que é a oração, diálogo com Deus, não é simplesmente uma digitação de pedidos e motivos meus e clicar no enter lá e falar, Senhor, manda para minha sacolinha que eu estou ávido para receber. Não, Senhor, eu tenho o maior prazer de falar contigo. Que bom que o Senhor ouve a minha voz. Deus e Abraão, amigos para sempre, por causa do diálogo constante entre eles. Outra ideia que eu vejo no texto, Abraão e Deus, amigos para sempre, por causa do incentivo constante. Ainda no verso 1, na parte B, o que Deus fala é um incentivo. Olha o que Deus diz, Abraão, não temas, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, e ele vai ser muito grande. Olha, irmãos, já faziam 12 anos que Deus tinha prometido. O quê? Você vai ser pai de uma grande nação. Quanto tempo depois de uma promessa de Deus para você, você desanima? Se ela não se cumpre? 12 anos. 12 horas. 12 minutos. Aqui está um homem que tinha uma amizade constante com Deus. E Deus está dizendo, rapaz, faz tempo que eu falei, não faz? Faz. 12 anos. E ainda você vai enfrentar a briga que não é sua. Para libertar um sobrinho que não te honrou. Para se envolver em coisas que você estava no sossego de Canaã, para sair de lá, para ajudar quem não merece. Deus olhou para Abraão e falou, não fica com medo não, o que é teu está guardado, teu galardão será muito grande, e eu sempre serei o teu escudo. Esse é o incentivo constante que Deus dava para aquele amigo dele, como dá para você, como dá para mim. Às vezes, irmãos, a pessoa quer vir para uma igreja, como a nossa, ou como qualquer outra, como um espectador. Eu estou lá e eu paguei a entrada. Não tem aquela caixinha? A entrada. Eu pago a mensalidade. Eu tenho o carnezinho, eu pago. Eu quero bom sermão, eu quero boa música, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Se é assim, vá para um clube. Vá para um clube, vá para o Rotary. Vá para uma associação de amigos do Senhor Jesus. Mas igreja, povo, corpo, é preciso que entre os seus membros, o dono de todas as coisas, haja uma amizade que dure, mesmo que percalços venham. E no meio dos percalços está lá o nosso grande amigo, como foi com Abraão. Ele vem comigo, vai com você, dizendo, não tenha medo. A sua empreitada é diferente da de Abraão, diferente da minha. Alguém pode pensar, bom, pastor parece que é de aço, né? Vocês vão ver domingo que vem aí, quando tiver a homenagem aos pais. É Superman, é isso, é aquilo outro. Hã? Não é para contar, não contei nada, só estou... Irmãos, pense um pouco, todo ser humano, seja ele pastor, dedicado há tanto tempo ou não, recém-convertido, tem suas batalhas, e o que mais nos garante a certeza de que podemos seguir é a plena convicção de que o nosso grande amigo, além de dialogar constantemente, ele vai nos incentivar constantemente. Se tem uma expressão que sempre me marcou na vida, é do profeta Isaías, lá no capítulo 40, ou 41, não me lembro bem agora, não temas, ó povozinho, não temas, ó vermezinho de Israel, eu sou o teu Deus, eu te ajudo. Deus usa como se fosse um diminutivo para mostrar, ô vermezinho. É uma ironia divina dizendo, povinho,
Sou eu que estou falando, eu que ajudo, eu que sustento. Abraão, não tenha medo. Não é porque você venceu o Kedorlaomer, que era um fanfarrão, e que você agora esgotou seu potencial de lutar e de vencer outras batalhas. Eu serei o seu escudo e o seu galardão será muito grande. Deus e Abraão, amizade para sempre. Primeiro, por causa do diálogo constante entre eles. Depois, por causa do incentivo constante. Mas há outra maneira de perceber entre Deus e Abraão uma amizade para sempre. É a questão da abertura constante. Ou seja, o questionamento constante. O verso 2 e o verso 3. Dá uma olhadinha lá. Quando Deus fala assim, Abraão questiona. Ele tem abertura para fazer isso. Senhor Deus, o que você vai me dar se eu continuo sem filhos? Se o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E Abraão ainda falou mais. A mim, o Senhor não concedeu descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Entre Deus e Abraão, uma amizade para sempre. Por causa da abertura. Por causa da liberdade de questionar. Será que algum crente pode se sentir culpado por duvidar? Quem disse que você crê o tempo todo plenamente como se deveria crer? Você não é perfeito. Não, eu creio, Senhor. Crê nada, seja sincero diante de Deus e fala, Senhor, 12 anos, cadê a gravidez de Sarai? Cadê o meu filho? Só vai ter descendência se for através desse estrangeiro, que é meu empregado, não tem outra saída, Deus. Ele acaba, por uma questão de não confiar totalmente o tempo todo, aceitando lá na frente a sugestão de Sarai. E aí o problema se complica, porque nasce um filho ilegítimo de uma escrava, que até hoje gera conflito entre dois povos do mesmo pai e de mães diferentes, os judeus e os árabes. Vocês entendem que um ato impensado, um vacilo na entrega, na confiança, vai gerar consequências que podem durar e podem estragar a nossa vida para sempre? Entre Deus e Abraão, uma amizade para sempre, por causa da abertura, do questionamento livre. Chega para Deus e diga, está doendo, Senhor, eu não aguento mais. Entendeu? Ao invés de sair por aí deitando falação contra tudo e contra todos, chega para Deus e fala, Senhor, eu estou cansado, eu estou deprimido, eu estou com dúvida, eu estou triste. E aí a gente fica posando diante dos outros, olha, eu sou invencível. Eu sou o crente, o top. Não é, você não é, não sou também. Por isso que é bacana a gente olhar para Abraão e perceber que ele chegava para Deus e falava, Deus, olha, o negócio é o seguinte, que filho é esse? 12 anos, que gestação longa é essa? Que difícil. Eu não sei o que Deus falou para você, o que você esperou dele, que ainda não aconteceu, mas diga, ele é seu amigo, é seu Deus, ele te dá liberdade, ele diz através de Hebreus, tenha toda a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, junto ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu pelo seu véu quando morreu na cruz. É livre acesso, não chega lá cheio de alvarás. Senhor, por acaso, por obséquio, eu tenho a liberdade de falar contigo. É capaz de ele dar um tapa na sua cabeça e falar, eu já não te disse que você pode falar, que você pode abrir o coração, que você pode clamar, já não disse. E tem hora que a gente faz a oração como se estivéssemos pincelando assim uma coisa totalmente refratária, não vai penetrar nunca, não vai entrar, não vai absorver. Abraão e Deus, amigos para sempre, por causa da abertura entre eles, constante, mas também por causa do intercâmbio constante. Olha o verso 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Isso é intercâmbio, é um falando, o outro ouvindo, um questionando, o outro respondendo. É como se fosse uma espécie assim de primeira instância, segunda, um tribunal de apelo. Deus, posso falar? Pode.
Aí quando Deus começa a falar, você pode me ouvir, Abraão? Você pode me ouvir, Davi? Você pode me ouvir? Não é esse Eliezer que será seu herdeiro, mas aquele que vai nascer da sua mulher, da sua semente. Isso significa intercâmbio. Deus é glorificado quando eu de fato creio. Deus é glorificado ainda mais quando de fato eu descanso. Deus é glorificado muito mais quando de fato eu obedeço. Deus é glorificado muito mais quando de fato eu o sigo, eu o imito, eu o proclamo. Eu posso dizer ao mundo de maneira categórica, e você deve fazer o mesmo, como aquele nosso herói do passado. Eu já fui moço, mas agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. No meio de uma crise que se estabeleça nesse país ou em qualquer país, o crente que houver ali, ele tem que ser o único que se mantém de pé, de cabeça erguida, e não lamentando a fragilidade, o fracasso do sistema político de A, de B ou de C. Ele tem que dizer, Senhor, Tu reinas, o Teu reino se estabelece acima de tudo e de todos. Por isso, entre Deus e Abraão, uma amizade para sempre, por causa do intercâmbio entre eles, constante, mas também por causa do apoio constante. Versos 5 e 7, Deus não apenas garante, mas Ele apoia. Quem aqui nunca precisou de um apoio? Um apoio. Deus fala diretamente ou através. Ele fala pela sua palavra, Ele fala por um irmão, Ele fala pelo Espírito Santo, Ele fala de diversas maneiras, mas fala por Jesus, fala ao seu coração, Ele fala, e Ele apoiou Abraão da seguinte maneira, constantemente, coisa de amigo. Verso 7, então Deus conduziu Abraão para fora e fez o seguinte teatro. Abraão, olha para o céu. Tá, e não é planetário do Ibirapuera não. Olha para o céu, e não é o céu de São Paulo, coberto de nuvens poluídas, é o céu do interiorzão do Brasil, limpo. Olha, e começa a contar as estrelas, se é que você pode. E Deus falou, está vendo as estrelas? A sua descendência será assim. Deus dando apoio, Deus dando suporte. Aí você vai para o verso 7. E disse mais o Senhor, eu sou o Senhor que tirei você de Ur para dar-te por herança toda essa terra. Deus e Abraão, amigos para sempre, por causa do apoio constante. Amigos fazem isso. Se você é amigo de alguém, é teu dever apoiar essa pessoa. É teu dever estar do lado, dizer palavras, fazer qualquer coisa para que aquela pessoa que ficou prostrada, abatida, oprimida, esmagada, se levante outra vez. É seu dever. Deus faz isso com os seus amigos. Se você tem algum amigo, por conta da sua amizade com o Todo-Poderoso, faça isso por ele também. Deus e Abraão, amigos para sempre, por causa do suporte, do apoio constante. Outra coisa interessante do texto, Deus e Abraão, amigos para sempre, por causa da confiança constante. Olha o verso 6. Por conta desse apoio, por conta desse incentivo, por conta do intercâmbio, por conta da abertura entre Abraão e Deus, Abraão tinha uma confiança constante. No verso 6 ela surge. Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado por justiça. Quem disse que crer em Deus é entender Deus? Não é. Ninguém que crê entende o mecanismo, o processo, o caminho. Um experiente pescador, 30 anos, 40 anos de experiência na arte de pescar, no mesmo lugar, a vida toda. De repente passa uma madrugada inteira com a turma toda pescando, e nada. De repente aparece alguém e fala assim, joga a rede do lado direito aí que você vai pescar. Bom, não pescamos nada, mas é porque o senhor está falando, eu vou jogar. E jogou e pescou, quase que o barco vai a pique. Isso é confiança, não é entender. Espera aí, tem cardume?
Quantos peixes? Espera aí, teve algum movimento no mar? Explica, Senhor, cientificamente, olha, cuidado. A ciência existe, ela é ótima, ela é maravilhosa, mas o mover de Deus vai além do explicável, o mover de Deus vai além do contábil, o mover de Deus vai além da teologia, vai além da capacidade de compreensão e de explicação dos seres humanos. Contar estrela é absurdo, mas Deus faz isso como uma hipérbole para alavancar a confiança de um homem que estava meio vacilão, como eu fico, como você fica. E é bom que a gente possa ter essa abertura até para testemunhar: eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Deixa de manifestar a qualquer pessoa que você pode, porque já tem anos de estrada. Quantos desvios, quantos vacilos nessa estrada, quantos equívocos, quanta maldade, quanta frieza. Mas entre Deus e seu amigo Abraão havia liberdade de expressão por conta de Deus falar: Abraão, vem cá, você confia mesmo? Então a Bíblia diz: quem confia, Deus coloca o crédito e diz: é justiça. Quem confia, como Jesus disse, um dia vê. Creia. Bom, mas explica, pastor. Não. Creia. Explica. Não, creia. Porque se creres, me deu uma amnésia agora. Se creres, verás a glória, verás. Se você acreditar, verá. Porque Deus tem o hábito, a experiência de trabalhar ex nihilo, ou seja, do nada, a partir do nada, Ele faz tudo acontecer. Porque quando nada existia, Ele simplesmente falou: haja luz, haja isso, haja aquilo. Mas quando Ele foi fazer a sua obra-prima, Ele falou: Espírito Santo, Jesus Cristo, meu filho, façamos a maior joia do universo, o homem. Porque é nele que eu quero ver, muito mais do que na baleia, muito mais do que no elefante, muito mais do que no tubarão, muito mais do que no universo. É nele que eu quero ver a minha glória. E Deus viu a sua glória no seu amigo, que falou: creio, Senhor, creio. Amigo de Deus, constantemente, confiando o tempo todo. E para terminar, Abraão e Deus, amigos para sempre, por causa da confirmação constante. Do verso 8 ao verso 11, Deus diz assim, olha, respondendo uma pergunta: como é que eu vou saber, verso 8, que eu vou possuir a terra? Bom, Deus deu uma ordem, parece estranha, e Abraão a cumpriu. Pegou alguns animais, algumas aves, as aves ele não cortou, os animais ele partiu no meio, e ofereceu um holocausto ali para Deus, e ficou durante a noite inteira impedindo que aves de rapina viessem devorar a sua oferta, e depois do pôr do sol, um sono profundo se abateu sobre Abraão. A gente começa a perceber que Deus queria confirmar a fé, a crença. Deus não fez isso só agora não, Ele fez de maneira muito mais avassaladora lá na frente. E todo mundo sabe disso. Você crê que esse filho é a tua descendência? Então me sacrifica ele. Me sacrifica esse filho. O homem sai e vai com um feixe de lenha, e vai com o seu cajado, e com um menino de mais ou menos 12 a 14 anos. Pai, cadê o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho, Deus proverá, meu filho. Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Quando ele está a milionésimos de segundo para decepar a cabeça do menino, Hebreus vai responder. Ele acreditava que o Senhor poderia ressuscitá-lo. Ele acreditava. Isso significa que Deus estava confirmando constantemente se ele cria ou não. Então, quando Deus provar a mim, provar a você, é por pura amizade, é por pura vontade de fazer você mais precioso do que o ouro depurado por muito fogo. Amigo de Deus era Abraão. Mas por quê? Por causa da confirmação constante, o tempo todo. E a última coisa que a gente tem aqui, o pacto constante. Amizade duradoura entre Deus e Abraão era por causa do pacto constante. E esse pacto está aí do verso 12 até o 21. Eu não vou ler tudo, mas pelo menos no início.
Caiu um sono profundo, um pavor muito grande, trevas envolveram Abraão, e aí Deus vem e fala outra vez. Olha, Abraão, saiba com certeza que a tua posteridade, aí Deus começa a estabelecer algo que a gente conhece muito bem, e quem não conhece tem um meio de conhecer. É só vir aqui todo domingo de manhã depois do culto, tem uma aula aqui que vai mostrar a peregrinação dessa história. Olha o que Deus fala para ele: ô, meu querido, a sua posteridade será peregrina na terra. Deus é tão maravilhoso que ele diz, eles vão ficar 400 anos. É só você ler Êxodo, você vai saber. 400 anos, mas depois você irá com os seus em paz, será sepultado em ditosa velhice, e na 4ª geração, depois desses atos, todo mundo vai voltar para a terra que eu prometi. Deus está fazendo o que aqui? Um pacto. Ele está dizendo, eu vou manter. Não vai ser vapt-vupt não, mas eu vou manter o meu pacto com o meu povo. Volto a dizer, irmãos, que entre Abraão e Deus houve uma amizade que durou. Sabe quantos anos Abraão tinha quando Deus falou assim com ele? 85. Sabe quantos anos ele ainda viveu? 90. E durante os outros 90 anos, ele presenciou, ele experimentou tudo quanto Deus prometeu. E morreu em ditosa e bem-sucedida velhice. Aí vieram Isaac, Jacó, 12 tribos, 70 pessoas, José, Egito, 400 anos, Moisés, as pragas, o mar que se abre, Josué, terra prometida, todo mundo volta. O pacto de 400 e tantos anos atrás, feito ao amigo, se cumpriu, ipsis literis, o tempo todo. Isso significa que Deus merece que o honremos com a nossa fidelidade, com o nosso compromisso. Porque se há entre você e Deus uma amizade tão excelente, é preciso que você confie no Deus do pacto. No Deus que não vai roer a corda. No Deus que do nada, e aí vai um incentivo. Pode ser que os coralistas fiquem, puxa vida, vai mais um. E aí? Ficamos como? Eu fico como? Vai baixo, vai tenor. E vem o quê? Vento. O vento. Se for o do Espírito, ele traz consigo no seu bojo a providência de outras vozes que hão de se levantar. É fé? É fé. Deus está testando? É moleza. Perto do que Abraão passou, a nossa prova é moleza. E eu quero terminar a mensagem lendo uma coisa que eu não imaginava que existisse, nunca tinha pensado nisso, mas se existe amizade entre um homem e Deus, essa amizade é desenvolvida por várias maneiras, em várias décadas, e de maneira particular dentro de casa. Quando alguém lá em casa tem esse vínculo com Deus, quando alguém lá em casa tem essa amizade, essa intimidade com Deus, os que estão ao redor têm a tendência de crer igual, de seguir igual. E eu li a seguinte declaração de uma moça chamada Pat Davis. O título de uma carta quando o caráter era rei. Olha o que ela escreveu. Muitas coisas que meu pai me ensinou quando eu era criança, eu não rejeitei. Mas também não dei muita importância a várias delas até me tornar adulta. Ele realmente tinha algo especial com Deus. Ele conversava com Deus o tempo todo. Isso não significava que ele era mais especial aos olhos divinos do que acreditava ser. Todos nós somos especiais para Deus. Não é que o Senhor fala mais com uma pessoa do que com as outras, mas sim que algumas pessoas escolhem ouvi-lo e respondem. E meu pai conversava com Deus. Foi isso que percebi quando eu era criança, que ele conversava com Deus o tempo todo. Ele simplesmente tinha um bate-papo com Deus. E era desse jeito que eu conversava com Deus quando eu era criança.
Minha ideia de oração nunca foi sentar, limpar a sala ou arrumar-se antes de poder conversar com Deus. Nunca. Sempre acreditei que eu podia levar todas as minhas confusões a Deus. Eu sabia que podia simplesmente me soltar, conversar com Ele, como meu pai fazia o tempo todo. Quando íamos andar a cavalo, no rancho da família, só nós dois, eu sabia como fazê-lo falar. Era só conversar sobre Deus. E conversar sobre o céu. E perguntar-lhe sobre o céu. O que você acha que Deus pensa disso? Como você acha que é o céu? Quando ia àquele lugar, eu sabia que teríamos conversas maravilhosas. Às vezes ele me dizia, bem, eu perguntei a Deus sobre tal e tal coisa, e foi isso que ele me respondeu. Meu pai me disse isso a vida inteira. Pergunte alguma coisa a Deus e Ele responderá. E Ele vai responder de maneira bem específica. Talvez não seja a resposta que você queira ouvir, mas Deus vai te dar uma resposta. É por isso que meu pai sentia confiança em relação às grandes decisões de sua vida. O nome do pai dessa menina, Ronald Reagan. Impressionante como alguns personagens da história recente, que a gente nem imaginava que eram cristãos, revelaram o porquê de algumas de suas posturas. Que saudade de ter alguém com essa postura aqui, regendo o destino do nosso país. Que seja numa prefeitura, que seja numa vereança, que seja na Câmara dos Deputados, que seja no Supremo Tribunal, que seja onde for. Oremos para que tenhamos homens e mulheres que Deus possa do céu olhar e dizer, ali naquela igreja da aliança, eu tenho alguns amigos. Eles me ouvem quando eu falo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.